Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sei que hoje tem turmas que estão fazendo provas, né? Não, não estão, então, com cabeça para pensar ou para responder as informações que eu trago aqui para vocês. Mas eu estou adiantando aqui uma conversa. E eu tenho visto que a turma A, principalmente, ela olha todos os vídeos, faz todas as coisas e eles ficam prontos muito rápido. Então, eu percebi que isso ajuda vocês, né? Não trava. Quem quer ir à frente consegue ver os vídeos. Então, eu vou seguir nesse ritmo, ofertando um material para quem quer ir adiante e, ao mesmo tempo, quando vocês estão prontos, vocês me falam e eu não preciso reter tanto vocês em aula, tá? Porque eu sei que as turmas têm ritmos bastante diferentes, é difícil lidar com esses ritmos diferentes. Eu vou procurar não reter tanto em aula quem está um pouco mais adiante. Só me avisem, porque às vezes vocês estão ali já prontos e eu não me dei conta, tá? Bom, então, daqui por diante, vamos tentar ir no ritmo de vocês. Eu postei aqui nesse nosso canal de texto um link, uma pasta para as maquetes. Então, aqui eu fiz um vídeo para a turma da Engenharia Civil, que é sobre a importância das maquetes, que eu acho que é muito legal vocês verem, porque isso aqui é um videozinho bem rápido, que fala sobre as maquetes analíticas, ou seja, não é a maquete, nós não estamos aqui preocupados com uma maquete de apresentação, mas uma maquete que nos ajuda a avaliar o projeto, a entender o projeto, não é? Isso para a concepção de ideias é fundamental. Então, a maquete, assim como o desenho técnico, são instrumentos, elas não são fins, né? São meios, tá bem? Então, eu gostaria que vocês vissem, sempre sai um pouco da caixa, porque é um vídeo que eu fiz para arquitetura, da turma de arquitetura da Engenharia Civil, mas ele é altamente válido para vocês. Quando eu tiver mais modelos do que vocês fazem, eu consigo fazer talvez até com os resultados das turmas de vocês, tá? Bom, aí aqui tem uma exposição das maquetes no Behance, que eu sempre quero fazer, de repente esse ano os monitores me ajudam, né? Que tem umas turmas de arquitetura, e aqui nós usamos, já falando um pouquinho de materiais, nós usamos basicamente o papel Paraná, né? Um outro aluno usou um outro material, e daí vocês podem clicar aqui. Então é um material bem visual, assim, né? Vocês podem clicar e ir vendo aqui. Ah, eu adorei esse aqui, gente. Vocês não sabem, o aluno ele ia cortando, né? E viu um montinho que foi ficando de coisa, de lixinho. E aí, depois, no final, ele fez a árvore com os restinhos de papel quer dizer, achei super incrível, que foram ficando, né? Fez esse monstrinho aqui também, que é uma calunga, que depois eu explico para vocês, tá? Então, esse link aqui é legal porque a gente vê as partes desmontadas, depois as partes montadas. Para cada um dos alunos eu procurei, eles me deram imagens, né? E eu procurei mostrar um pouco desde o começo lá, o papelão ainda aberto, né? Até a confecção final já. Então fui organizando na medida do possível o que o pessoal mandou, tá? Então, vocês podem ver esse link, vamos ver o que ali mais Calunga. Calunga são essas pessoas em miniatura para dar a noção de escala, depois eu explico melhor, tá? Então, e aí tem mil ideias que vocês podem usar, mesmo sendo edificações sendo edificações e não objetos menores, né? Os truques, digamos, são os mesmos aqui. Eu passei uns vídeos e compartilho com vocês também para fazer vegetação. Tem um pessoal aí que tem o Patrick S, né, Patrick, um mecanismo para monitorar plantas, então de repente se quiser fazer planta já pode. Tá? Tudo é opcional, tudo, mas de qualquer forma, nesse momento aqui nós estamos ainda na fase de fazer uma maquete. Olha, umas são mais mal construídas, a pessoa teve mais dificuldade, embora
vejam como a proposta é diferente. Esse aqui não são projetos dos alunos, esse aqui eles pegavam casas icônicas, né? Ou seja, casas que são referências no, no contexto mundial, não é? Então, cada um desses que vão passando aqui eu sou Timora, né? A gente vai aqui é o CISA, né? Então o Renculas aqui, né? Então são maquetes que existem, são edificações que existem e o pessoal tinha que maquetar, tá? Então acho que terminou ali, né? Acho que foi até o final, não sei se foi até o final, se não foi, termina aqui, tá? E aqui estão as referências dos alunos, né? Como que se organizaram. Não foi até o final, vou mostrar para vocês os materiais aqui que eu gosto muito, ó. O que o pessoal usou para fazer essas coisas, né? Então, papel, tesoura, colocaram, todo mundo que me mandou o material eu juntei aqui pelo menos as fotos mais representativas, e para vocês verem como o material usado foi super simples. Um menino usou serra copa, o resto foi cola, tesoura, né, estilete, né, um alicate, um martelo aqui, ali e tal, né. Esse aqui é o papel Paraná, olha, ele vem em lâmina de 66 por 96, alunos do C3 também usam de vez em quando, dependendo da natureza do projeto. Esse aqui usou uma massinha só para fazer o bruxo dele, né, o calunga dele, mas assim, porque deu vontade, não porque ele tem usado mesmo para aqui o nosso Supertec, né, não que tenha precisado realmente, né, tá? Então aqui estão os alunos com seus materiais. Olha a satisfação, eu adoro essa fotografia. Eu fazendo com o resultado, né? Porque é uma coisa muito satisfatória. Vários alunos relatam assim que é uma coisa ruim parece de fazer e não querem e depois se surpreendem, né, com os resultados, tá? Bom, então essa aqui é uma coisa. Vamos voltar ali, o que mais nós temos. Então, primeiro, como eu falei para vocês, temos um link que fala sobre essa ideia de maquete analítica como instrumento de projeto, não só de representação. Depois dessa exposição aqui que vocês podem tirar ideias, não é? Depois tem, eu adoro isso aqui, é um time-lapse da turma que fez uma casa do Frank Gehry, né? E vou deixar rolar um pouquinho. Parou. Tá, e aqui também estão estão meio cansadinhos, né? Tiramos aqui um pouquinho a cabeça do artista, aí parou, né? Então é um projeto bem complexo. O outro lado, que vocês não estão vendo, ele é todo desestruturado, né? Porque era uma casa que existia e o Frank Gehry agregou aqui uns elementos, tá? Bom, então foi um grupo aqui, 4 alunos, e são maquetes muito mais complexas, é isso que eu estou dizendo para vocês. Então, nós estamos querendo fazer maquetes de estudo, maquetes mais simples, e eu mostro essas possibilidades para encorajá-los, para vocês verem, não é um bicho de 7 cabeças também que está sendo pedido, né? Bom, a iniciativa foi dos alunos fazerem, né, o time-lapse, e vocês fiquem à vontade para fazer se quiserem também, tá? Bom, aí eu organizei num drive aqui algumas fotografias de imagem, uma coisa mais estática,
para que vocês possam ver, mas eu não estou conseguindo colocar em imagens, porque será que eu tenho que fazer aqui? Tá. Então, da disposição, e depois eu pretendo expor. Aqui está o outro lado da maquete que eu falei para vocês, ó, que eles fizeram, que é mais desestruturado, é difícil de fazer isso aqui, né? E todos feitos na FURG, digamos, alunos FURG, né? Depois fizemos uma exposição aqui com essa turma. Aqui nós podemos, de repente, pensar em alguma coisa para botar primeiro as propostas de vocês, né? E daí, como a gente montou uma exposição, nós botamos um quadro para as pessoas botarem comentários, que é o quadro hoje que depois eu doei para o corredor, que está ali no corredor. Era um quadro meu, né? Se é que a gente tem alguma coisa na universidade que seja nossa, né? Bom, então temos aqui umas maquetes do C3, né? Deixa eu ver, maquetes. O que é as maquetes do C3? Será que eu deletei? DT. Né? Então, eu tenho um arquivo que eu já passei, inclusive, que é o arquivo de instrução. Né? Aqui é o pessoal, tem umas infiltradas aqui, vocês viram? Isso aqui não era do C3, estava infiltrado ali, mas tudo bem. Que tem com impressão, né? Esse aqui, eu sei que tem uma pessoa que quer fazer um papareio esse ano, né? Que limpa areia, então temos também. Aqui o pessoal trabalhando apresentando, não é? Então, com diferentes materiais, vocês podem ver, não é? Usando coisas que existem também, de repente ele tinha uma bolinha aqui, encontrou uma e usou, não é? Que parece estar meio bagunçado, porque também não fiz aquela foto de maquete por maquete. Esse ano eu vou levar meu estúdiozinho, ele já está aqui separado, que eu usei para fazer as fotografias do Stern do Guilherme e do Rômulo, para o encontro aqui da UFPEL, né? Eu vou levar e vou fazer em sala de aula, que é a mãozinha do Joshua, ó, que deu um trabalho danado isso aqui, né? E depois ele resolveu cobrir com, tipo, fazer uma pelezinha com fita adesiva. Depois vamos colocá-las lá no corredor, olha, fica super ótimo, né? Junto com essa prancha de você, certo? Tá, agora eu já contei mais ou menos da onde vocês podem tirar ideias. Lá estão os desenhos. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui. Ó, que bacana, adoro isso aqui. Quando a gente coloca depois as pranchas dos desenhos técnicos. E é muito legal porque a pessoa olha a prancha lá, o desenho, e reconhece que o filhote, estão vendo? Claro que essa primeira maquete que vocês fazem, ela é uma maquete mais rascunho, né? Não precisa ser uma maquete acabada como essas que já estão aqui. Essas aqui já estão melhor acabadas. Ainda que rascunho em relação àquelas do pessoal da U, né? Por que o pessoal da U era mais detalhado? Porque são casas que existem, que têm plantas, cortes, fachadas, não é? Então é por isso. Então já estão, digamos, já foram executadas. Esses nossos trabalhos aqui são ainda estudos preliminares, né? Tá, maquetes 2DT, será que tem alguma coisa que importa aqui? Tá. Então vejam que eu estou oferecendo para vocês uma sequência de tipos diferentes de maquetes, estão vendo? Maquetes bem sofisticadas, isso aqui inclusive são lá da Sagrada Família, não. Tem da Sagrada Família também, mas essas aqui são das obras do Gaudí. Aqui é um arquiteto aqui da Sagrada Família. Um arquiteto catalão, né? Que é o escritório dele, olha que bacana, que coisa incrível, né? Embaixo, isso aqui no térreo da Sagrada Família está o escritório dele. E um monstro maqueteiro, né? Um monstro escultor, tá? E ele projetava, desde outra hora eu conto isso para vocês, não dispersemos, tá? Então disponibilizei esses materiais para vocês darem uma olhada, as maquetes então de arquitetura, maquetes que existem por aí. E aí, pessoal, eu preparei um arquivo que está aqui, ó, para começar, bem simples, porque eu quero aqui dar o espírito do trabalho, né? Primeiro encorajá-los e agora um passo a passo.
Tá? Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar o problema do projeto. O que nós queremos representar? É um objeto grande? É um objeto pequeno? Né? Muitos objetos vocês estão inventando, ainda não existem, né? Como esses sensores, mas de qualquer forma, como estou pensando no projeto Patrick S. Santos, né, Patrick? Que é uma xícara, daí ele disse, eu quero que tenha 16 centímetros a borda e tal. Então, pronto, temos que começar a pensar isso. O que queremos representar e definir o tamanho que isso tem. Por isso que eu falei para vocês, nós precisamos saber o tamanho, porque nós precisamos definir a escala de representação. Vamos pegar o exemplo do Patrick. 16 centímetros dá para construir na 1 para 1, né, Patrick? Não tem por que diminuir a escala disso e fazer uma xicrinha com 8 centímetros. Salvo tu tem um objeto muito similar com 8 centímetros que se preste e tu queiras aproveitar, tá? Bom, mas a primeira coisa, então, é definir essa escala. No caso do totem, não é? O totem, eu não sei, é o McGregor, eu acho que está fazendo, me digam se eu não estou enganada, que tem esse totem, então ele deve ter uns 1 metro e quanto, talvez 1,50 m, 1,70 m. Bom, aí já não queremos fazer ele na escala 1 para 1, não é? Daí nós precisamos decidir, eu estou sem escalinho aqui, qual será o nosso fator de escala, não é? Então, vamos presumir que tem 1,50 m, né? Se nós dividirmos por 5, usarmos a escala 1 para 5, ele fica com 30 centímetros, talvez seja uma boa escala, tá? Bom, e batemos o martelo sobre a escala em função daí vejam como isso aqui é tudo relacionado, né? Dos materiais e cores. Mas antes de nós fecharmos isso, eu queria dizer uma coisa para vocês, que vocês pensem nesse tópico aqui 1.3, que ela seja, como é uma maquete de estudos, uma maquete mais representativa, mais esquemática, e não aquela maquete realista, sabem? Que tem a vegetação na cor certa, no tamanho, porque aquilo não nos interessa agora. Nós queremos ter um apoio para o nosso desenho técnico, né? Karen, e eu sei que tem o pessoal lá que estuda, que já está adiante com modelagem, tá, pessoal, e que já tem uma visão espacial por isso mesmo, mais desenvolvida, mas eu quero dizer para vocês que experimentem passar por esse processo, porque vocês vão ficar com instrumentos de projeto muito poderosos para o futuro, tá? Porque é diferente nós termos ali na tela, no ambiente virtual, e na realidade o objeto impresso, tá? Bom, não tem um jeito único. Essa é a única forma de fazer, só assim dá certo. Mas esse é um jeito muito eficiente, não é? E por isso eu utilizo esse método. Tá? Bom, então esses 4 pontos aqui, vejam que isso é meio amarrado. Vamos tomar decisão por uma maquete mais representativa, mais esquemática, né? Em função disso, temos elementos para definir a escala, mas sempre atrelado ao que queremos representar, certo? Então essas coisas aqui fecham. Posso optar por fazer uma cor toda na cor do material que eu tenho, pegando o exemplo do Daniel da turma C, da automação, né? O Strand Beast, aquele todo branco, que ele vai inclusive desenhar, não é, Daniel, o teu Strand Beast. Então ele é todo branco, feito com PVC, né? Todo fantasmagórico, digamos assim, como nós chamamos ele de, né, fantasma de Canterville. Então, o material pode ser único, não precisamos variar, mesmo que na realidade o projeto futuro tenha N elementos coloridos, como essas edificações que vocês viram, né? Algumas tem parte de ferro, tem parte, né, de, sei lá, com N materiais, mas as maquetes ficam todas brancas e isso fica bem, porque nós queremos colocar o foco no volume e nas formas do objeto, tá? Bom, então primeiro nós planejamos
Alguns de vocês que tenham objetos mais curvos podem escolher materiais fáceis de trabalhar, não é? Eu estou sugerindo esse ano espuma um pouquinho mais rígida. Aqui, quem é de Pelotas tem a Casa dos Plásticos que tem uma espuma. E eu vou levar uma para vocês, de repente eu levo 1 metro para vocês e distribuo lá para vocês para quem tenha imagens mais curvas, pode inclusive fazer em camadas, e já vou dar um exemplo disso, tá bom? Bom, aí depois que nós identificamos isso aqui, decidimos, não é, o tamanho da maquete, isso não é um acidente, a definição da escala, né? Ela é algo planejado, nós temos, né, o nome do curso é engenharia, então engenheiros têm tudo planejado, que nós vamos fazer para frente segundo a nossa razão, não segundo o nosso sentimento, o acaso, como fazem os artistas, né? Mesmo eles têm uma lógica, mas eles têm um conceito, no caso, mas não essas regras rígidas que nas exatas nós temos, tá? E aí, vejam que eu estou chamando o carinha aqui, a nossa pessoa, de boneco de maquete, porque ele é um esboço, ele não é aquela maquete final, como pode ser a nossa maquete impressa depois, que alguns de vocês vão chegar a fazer, tá? Bom, e o material adquirido, e aí vejam aqui, eu acho que eu até vou colocar aqui, né? Ou encontrado, ou usado, não encontrado, porque eu posso optar por materiais reciclados, né? Posso optar por tubos que eu tenho em casa, enfim, vou colando uma coisa na outra e vai, eventualmente, abram a mente de vocês e pensem se vocês já não têm elementos prontos em casa do objeto que vocês querem fazer, ou, né? Pronto. Deixa eu ver o que diz aqui, papelão, da maquete, escala, maneira de testar a adequação do tamanho da mesma. E aí, acontecia sempre com meus alunos que eu dizia, faça um boneco primeiro, um rascunho bem prototipão, antes de se atirarem na definitiva, né? Execução. No caso que vocês viveram do Strand Beast, não sei quem fez, quem não fez, mas eu sugeria que primeiro fizessem um modelo de papelão, né, para depois fazerem ele propriamente dito. Os mesmos guris que imprimiram, eles tinham um modelo que eles imprimiram inicialmente, daí viram que ficou muito frágil, não estava funcionando, né? Então é importante que a gente saiba que a construção de tudo, inclusive de maquetes, pressupõe testagem. Normalmente as etapas que nós temos definidas para construção, elas têm nomes, não é? Desenho já temos vocês têm um esquema e talvez vocês tenham que fazer algumas vistas, né? Geral, desenho, corte, montagem. Só que muitos de vocês vão ter a vista principal e vão ir ajustando. Vocês vão ver que vocês vão construir conjuntamente vistas ortográficas e a maquete. Essa é uma ideia, ela é ousada, eu concordo, né? Não é todo mundo que embarca nisso, não é todo mundo que tenha uma visão espacial que lhe permita ir fazendo essas duas coisas em conjunto, mas essa é a ideia, tá? Bom, daí aqui tem o livro do Gonzalez, que eu não vou clicar agora, e o time-lapse da maquete que eu mostrei antes para vocês, tá? Que são mais informações que eu já mostrei para vocês também, os livros o livro já vou abrir para vocês, só vou concluir com a ideia aqui do boneco. Olha esse rascunhão aqui, ó, fez só para ver se ia dar certo, para não gastar material, né? Então, ai, perdão, o vento aqui bateu na porta. Então, a aluna montou, colocou um durex, nem dobrou direito, depois a maquete dela é super bonita, tá? Sobre a escolha da escala, Karen, eu não tenho fixado o conteúdo de escala. Então tá aqui, ó, nossa aula de escalas, volta lá. Ainda assim, eu ainda boto aqui, ó, no minuto 11 e diante tem a leitura de escalinho. Gente, não façam conta, tá? Me procurem, tem os monitores, a gente explica escala, não tem... E muita gente errou no portfólio escala porque ficou diminuindo na calculadora. Não tem cabimento, é um instrumento tão simples de leitura. Se não caiu a ficha, nos chamem que a gente ajuda vocês, tá bom? Bom, calungas são, como eu falei antes, né, uns bonequinhos ali que a gente usa para dar noção de proporção, tá? É uma coisa bem técnica.
Calunga é um elemento sagrado central dos cortejos dos candomblés em Pernambuco, sem o qual o maracatu não cai, não sai, eu nem sabia disso, né? Mas nessa cerimônia, a calunga consiste numa boneca de madeira ricamente vestida que simboliza uma entidade ou rainha já morta. Mas não é dessa calunga que nós estamos falando. Como nós temos uma diversidade cultural muito grande, de repente alguém diz assim, eu já sei o que é uma calunga. Não é isso. Né? Em arquitetura, ou vamos falar assim nos estudos relacionados à arquitetura também, calunga é uma representação em escala de uma figura humana. Tá? E por que ela é legal? Porque, olhem aqui, se a gente tira as calungas, estão ali os dois calunguinhas, né? Se a gente tira, a gente não sabe bem qual é o tamanho disso aqui. Podia ser muito enorme. Em compensação, se a gente diminuir, se nós diminuirmos esses bonecos aqui, essas calungas, isso aqui podem ser edifícios, estão vendo? Dentro de um outro contexto, não é? Então, aqui também, se nós colocamos as calungas aqui, nós vemos, claro que as mesas aqui com cadeiras já dariam uma ideia, né? Agora, uma ideia assim de rompimento de escala é como, eu não sei se vocês conhecem as bonecas Barbie Polly, né? Então, às vezes a gente tem tá brincando, tá lidando com as polis e bota uma Barbie, quer dizer, não funcionam. Aqueles, na imaginação da criança tudo funciona, mas assim, falando em proporção e escala, não funciona. Não é? Os equipamentos da Poli não vão funcionar para Barbie, né? E o contrário é até pior, os da Barbie para a Polly, uma bolsa da Barbie, né? O carro da Barbie, a Polly, não alcança os comandos. Embora bonecos não precisem de comandos, mas vocês entenderam. Tá. Aqui, como eu falei, um link para caso vocês queiram fazer vegetação, por qualquer motivo. Deixa eu ver se ficou faltando alguma dica. Ah, não, ficou faltando o livro, né? Então, dúvida, tal. Esses links aqui, eu acho que eu já mostrei todos. E só não mostrei o do livro. Vamos ver o que a gente tem. O que a gente tem aqui. Aqui. Ah, eu botei esse link ali para vocês. Abre. Tá? Ah, azar, escaneei o livro para vocês, eu sou assim, tá? Então aqui a escolha dos materiais, o papel, né? Então tem gente sempre que gosta de ter uma base. E o que é aquela figurinha que tá fazendo ali, tortinha? Então, maquete de estudo, né? Então as escalas de representação, estão vendo? A escolha dos materiais, né? Claro que isso aqui é um preparatório para maquete bem acabada, né? Então tem ideias muitas aqui. E nós estamos falando de maquete analógica, não maquete digital, tá, pessoal? Então, qual a diferença do analógico e digital? É que o analógico é construído, é 3D, né? Claro que a digital depois pode ser construída também, né? Mas construída analogicamente, tá? Aqui vai falar um pouco dos materiais, tem muitas dicas aqui bem sofisticadas, muito além do que a gente precisa. Essa ideia aqui eu gosto muito, olha, de como a gente consegue construir, inclusive curva de nível, coisas bem complexas, eu vou mostrar ali, ó, falando nelas, ó, que a gente vai botando em camadas. Eu lembro de fazer uma maquete do município de Pelotas e é muito legal, muito bacana, assim, é demorado, complexo, mas é altamente gratificante, tá? Bom, então aqui tem bastante dicas, esse aqui é o livro que eu deixei para vocês veem no sumário o que lhes interessa, tem coisa que ninguém quer saber, cobertura ninguém quer saber como fazer, mas às vezes tem uma ideia, né, de como, por exemplo, estruturar ali, ó, uma parte curva, né? Então, por isso que estou passando aqui o livro com vocês e eu sugiro que vocês façam isso com calma e capturem. Ah, eu adoro isso aqui, olha, quando tem um certo relevinho ali. Então, também bota duas camadas de material, estão vendo? E não precisa detalhar a esquadria ali. Isso aqui é muito bacana. Tem coisas que nós podemos simplificar, certo? Deixa eu ver o que mais tem de bom aqui. Quase no final. Vamos passar juntos. Aí vem as superfícies, aí começa a ficar ali, ó, a vegetaçãozinha, árvores estilizadas, pode ser, e nem aqui nem tanto, né, mais realistas assim, mas sempre
Até não sei se não foi daqui que meu aluno teve aquela ideia, ele deve ter olhado isso aqui, não sei, às vezes é criatividade do aluno mesmo, né? Tá, bom, por fim, eu vou encerrar essa aula assim, olha, não sei quanto tempo, não vou apertar ali porque eu estou gravando, né? Não vou editar, vocês que coloquem essa aula aqui mais rápida, eu quero só mostrar para vocês um pouco do material que eu preparava para o pessoal de arquitetura e que eu converso lá naquele vídeo de maquetes analíticas, que as maquetes são um grande instrumento, vejam, isso aqui é uma maquete para testar a estrutura, né? As maquetes são um grande instrumento de análise de várias coisas, de estruturas, de formas, não é? E aqui nós temos maquetes bem elaboradas, né? Para inspirá-los também, dizer assim, olha, nós conseguimos chegar em níveis de bastante qualidade. E aqui eu vou passar porque tem diferentes materiais, por isso que eu quero passar para vocês, não é pela qualidade da maquete, embora eu tenha escolhido maquetes com qualidade, tá? Eu estou escolhendo para vocês verem que tudo é material que nos ajuda, isso aqui é metal. Então vejam que a complexidade ali da curva não é de nível e a curva de nível cortada em lâminas metálicas aqui, né? Então, e a questão da cor também, não precisa ficar botando cor, né? E aqui tem um baixo relevo impresso para o desenho, que a gente vê a lâmina, olha, metálica, é maravilhosa essa maquete, e enorme, vocês podem ver a pessoinha, casualmente minha filha estava sentadinha, vocês podem ver que ela está meio longe, que o espaço aqui é muito grande, não é? Então aqui vão aparecer diversos materiais. Vamos passar, vamos ver o que tem aqui de bom. Aqui um corte, depois é uma outra sessão, o corte é outra sessão, lógico. É uma outra conteúdo que nós vamos explorar adiante, não é? Então, as cores aqui também, tudo muito esquemático. Aqui também tem um corte mostrando o interior do edifício. Aqui reproduz o Palácio de Cristal, de uma exposição universal de Londres. Essas maquetes aqui são ótimas porque é sempre do mesmo edifício, mas vai variando o que eles estão mostrando. Ó. Aqui está mostrando a estrutura, aqui são a parte elétrica, eu acho. Né? Aqui mostra os apartamentos propriamente ditos, como que eles são, esse apartamento em L, assim, e esse outro aqui. Então, né? E aqui é o corredor de conexão, ou entra para esse ou entra para esse. Né? Então lá dentro, mesmo os móveis, todo branco, né? Então, sempre vocês se concentrem nos objetos, tá? Bom, e aqui uma maquete, 1 para 1. Vejam que bacana que aqui tinham maquetes, assim, talvez 1 para 100, né? Porque esse edifício é grande, talvez até mais. Em algum lugar aqui eu não tenho onde está a escala, né? Mas todo o sistema, digamos, elétrico, hidráulico, etc., é 1 para 100. E aí a gente vai andando dentro desse Museu da Arquitetura em Paris, a gente vai usando da arquitetura e do patrimônio, né? Daí a gente vai andando, chega lá no final da exposição, olha lá, ó, vem passando, são 4 andares, né? Aqui estamos no quarto. Aí, quando chegamos aqui, tá uma maquete em verdadeira grandeza, ou 1 para 1, do edifício, né? Da uma unidade habitacional, o corredorzinho lá que entra para um apartamento e ele na frente entra para o outro. E aí a gente pode entrar lá dentro. Tá todo o apartamento com, né? Não 1 para 1, ele é mobiliado, eles vêm mobiliados assim, né? Não com as mesmas, com a parte da cozinha que é embutida dentro do. E olha que bacana lá dentro o museu, as outras maquetes que a gente vinha olhando, né? E uma maquete 1 para 1, tá? Aqui outras maquetes já nessa onda aí da impressão, né? 3D, né? De também casas icônicas. Então, essa aqui é a Vila Savoy, do Le Corbusier, né? Então, vão passando aqui não, achei que eu olhei. É Jean Prouvé, tô certo. Vou dizer o Jean Prouvé, porque né? É o Jean Prouvé, né? Aqui o Renculas e pronto, tá? Bom, concluindo aqui essa ideia, agora nós vamos ver maquetes mais experimentais. Isso aqui é no Museu de Design em Londres. Isso aqui é um dos urbanistas mais consagrados que faz experimentos na escala urbana.
E aí vocês vejam que lá nas paredes, olha, ele tem várias, isso que está num pavimento, lá no outro pavimento elas vão estar na parede, vocês já vão ver. Então, aqui ele está estudando possibilidades de módulos intraurbanos, né? E aí a gente vai ver, ó, vai ver várias escalas, vários estudos, e é muito mais disso aqui que nós estamos falando, de maquetes de estudo, do objeto que a gente queira fazer, pode ser qualquer objeto, pode ser a cidade, pode ser um objeto específico, né? Então, vejam que e a gente pode entremear, às vezes, desenho com, com o tridimensional, né? E o acabamento dele, quando a gente dá o acabamento nem é dos melhores, ó, olhem ali, ó. Tem uns acabamentos meia boca, assim, ó, nem encaixou ali direito. Mas ele passa a ideia dele, né? E tá no Museu de Design de Londres, né? Então, quer dizer, muito consagrado, né? Porque o que ele está discutindo aqui, né, não é a qualidade da maquete, embora a gente saiba que tem um valor aqui, não é? Porque tem proporções, escalas bem mantidos, né? Com rigor técnico, tem até um senso artístico aqui de fazer tudo uma cor e a vegetação ali pálida, mas a ideia dele é mostrar que todo mundo pode ter um jardim para chamar de seu e que tem um miolo de quarteirão aqui livre, não é? Que as pessoas dão para esse quarteirão e que ele é arborizado, de repente pode ter horta, quer dizer, tem uma ideia atrás que é muito forte, que é muito importante, certo? Né? E que também, outra coisa que está dita aqui é que, embora seja um condomínio, não precisa ser tudo igual. Quer dizer, tem um valor enorme o recado dele aqui, um ensinamento enorme de como fazer alguma coisa que a gente entende que sim, é possível. Né? Então, que cada uma dessas casocas aqui pode ter dentro de uma lógica urbana comum, a sua liberdade, a sua individualidade, não é? Ali é uma cobertura zenital que traz luz de cima, não é? E jardins, e enfim, tá? E maquetes bem, eu diria, bem simples. Olha ali o preguinho ali, mas a ideia tá perfeita, entendemos a ideia, tá? Bom, acho que com isso eu me despeço de vocês. Deixa eu ver o que era outro arquivo ali, só para não, né? Tem uma maquete do. Ah, tem uma assim, para não dizer que a gente não fala de excepcionalidades. Eu podia estar. Ctrl L, tá apresentando na tela grande, não, né? Esse aqui tem um. Lembram aquela casa do. Que eu falei que os alunos fizeram um time-lapse? É desse arquiteto aqui, o Frank Gehry, que é a primeira casa dele. Então, isso aqui foi a maior exposição do Frank Gehry feito na Europa, que foi em Paris em 2015. Entre 2014 e 2015, tá? Então vou passar bem rápido, só assim para dar uma overdose de ideias, porque esse cara é o gênio das maquetes, certo? Então esse cara é escritório, porque ele tem assim escritório em 4 ou 5 lugares do mundo. Aqui tá a casa deles, o escritório dele fazendo a maquete dele. Vejam que os alunos fizeram ela muito mais comportada do que, né? E outra coisa incrível aqui é o tamanho das maquetes, porque elas são enormes. Olhem lá as pessoas dentro do museu, né? Tá? Então, e o Frank Gehry, é bacana ver o Frank Gehry porque ele é o cara da experimentação. Né? E é um desenhista primoroso também. E vejam, olhem o tamanho dessa maquete. E isso aqui é um papelão muito rústico, estão vendo? E ele usou um papelão para fazer a maquete. Tá? Então, de novo, eu faço questão de mostrar a imperfeição. Isso aqui é gente assim com trânsito, com escritórios com trânsito internacional, né? E para vocês não se frustrarem e não focarem tanto assim no acabamento. É claro que a gente não quer maquete desmanchando também ou destruturada ao ponto de não entendermos a ideia, não é? Mas não para que vocês foquem mais na ideia, né? Mais no conteúdo do que nesse acabamento primoroso, ou se sintam frustrados e parem de fazer porque não conseguem. Né? Embora existam sim maquetes primorosas, como eu mostrei para vocês antes, não é? Mas a maior parte delas hoje são impressas, não são feitas. Esse artista maqueteiro, ele tá, né? Tem os seus dias, mas isso é uma raridade. Não é isso que nós estamos pedindo para vocês, tá? Então,
Só vou seguir aqui, porque já deve estar grande o vídeo. Né? Aqui é com lâmina de madeira, né? Esse papel que eu gosto de usar aqui, o papel... Adorei, né? Ver ele no museu, o papel como é que é o nome dele? Se não é ele, é irmão dele, irmão do Papel Paraná, tá? Aqui ele estudando o tipo de cobertura que eu estou dizendo para vocês, peguem os objetos que vocês têm aqui, é uma fase bem preliminar, né? Então ele está falando, nós entendemos o volume, nós entendemos que ele quer uma coisa curva aqui. Tá? Vamos ver usando materiais, o que ele encontra. Né? Colando como pode. Porque ele é o gênio, digamos, dos estudos formais e ele se arrisca, o escritório se arrisca a fazer. Muitas não foram construídas, né? Muitas foram, mas muitas não foram. Não tem problema. Ele está experimentando, não é? Curvas de nível, coisas sendo colocadas, coisas mais acabadas com coisas menos acabadas, não é? E a ideia da calunga ali, a gente não saberia que tamanho teria esse edifício aqui. Ah, Karen, isso não existe. Alguns existem. Não importa se existe ou não existe, nós estamos vendo alternativas que nós temos para poder fazer maquetes. É isso que nós estamos querendo ver aqui, né? Então, aqui os primeiros volumes, digamos, de uma coisa que depois vai ficar mais sofisticada, tá? Esse aqui existe, eu conheço, é o Guggenheim de Bilbao, ó. Maravilhoso, né? Aqui os desenhos dele. E se vocês olham os esboços dele, depois o edifício é bem parecido, ó. Existe numa região industrial que foi revitalizada graças à colocação desse edifício lá. Tá? Ah, também, conforme vocês tiverem, podem usar lâmina. Estou tendo ideias aqui, né? Telas, lâminas para fazer lâminas aquelas que a gente escreve com projetor, né? Essa já é uma maquete topzera, né? Já é uma maquete mais elaborada. E vejam o nível de maquete aqui que eles fazem toda a cidade para ver qual vai ser o impacto do edifício naquela cena urbana, não é? Tá, vou passar mais rápido, né? Já entenderam? Materiais diferentes, né? Níveis de acabamento diferentes e as calunguitas ali, né? Isso aqui é muita coisa, porque é isso, é overdose. Frank Gehry é overdose de vida, né? Ele ainda vive, já tem 90 e tantos anos. Ah, isso é importante dizer, não é um cara jovem, né? Esse aqui tá em Barcelona, esse peixe aqui lá na Rambla. Esse tá em Berlim, tem uma cabeça de cavalo ali dentro, ó. Estão vendo? Tá ali dentro. Olha lá a pessoinha, né? Esse maravilhoso, maravilhoso. Tá ela aqui. Achei muito bonito isso aqui. Ah, e de repente, mesmo que não é tela, tiras, não é, podemos usar para fazer coisas curvas. Então, vejam que nós estamos buscando aqui repertório. O repertório a gente precisa usar para tudo. Nós precisamos ter repertório para ter as ideias, nós precisamos ter repertório para executar as ideias. Vejam como, né, repertório é segredo de... Isso aqui é a última fase de Frank Gehry, já doido, louco, né? Esse projeto não foi executado. Quando a gente chega no fim, porque a exposição foi organizada por fases. Começa com a casa dele, né, que é quando ele desiste de ser um arquiteto convencional, até essa última fase, que são as grandes experimentações, não é? E aí ele já está usando tecido para fazer os estudos, né? Isso aqui, se não me engano, existe, se não me engano, é no Paris, uma daquelas obras polêmicas, né? Ele é canadense, importante dizer. Esse edifício eu conheço, é a Fundação Luma em Arles, no sul da França, lá onde o Van Gogh cortou o orelha dele, pintou Noites Iluminadas, acho que é, né? Agora me faltou o nome. E esse aqui é a Fundação Louis Vuitton, essa obra existe também, né? Inclusive eu descobri que ela existia nesse dia e no outro eu fui lá visitar, lógico. Acabou? Não vai mais? Ah, travou. Aqui, né? Então existe, é uma obra excepcional. E como era a inauguração do edifício, eles mostraram todo o processo de projeto. Por isso que eu vou mostrar para vocês como uma maquete nasce.
tá? Como um projeto nasce, como uma maquete também nasce, né? Então, aqui eu adorei porque tinha caído e eu consegui fazer essa foto um pouquinho antes da moça lá da recepção colocar o E de novo, né? Eu achei muito mais lindo do que se tivesse o E aqui, porque eu achei muito mais a cara do Frank Gehry, tá? Como eu disse para vocês no outro dia, eu fui lá na Fundação Louis Vuitton e vou mostrar para vocês porque aqui dentro desse edifício, que é uma cascata negra, depois a gente desce lá, maravilhoso. Aqui dentro ele mostra o processo, como eu falei, de construção. Aqui tem uma maquete tátil, porque eu acho que um dos projetos de vocês, alguém comentou isso, sabem? Então, essa exposição, ela é dentro, era, né, porque depois eu já fui outra vez, outro ano, nessa fundação, e era a exposição de inauguração do prédio, ela não está mais dessa forma. Então era uma grande galeria, às escuras, com todo o processo de concepção, com as primeiras maquetes. Aqui ele estava acomodando o programa do museu. Fundação Louis Vuitton é um centro de exposição de arte, tá? E lá no térreo tem uma loja, tem um restaurante, tem café, tem, que mais tem aí? Em cima tem o terraço, então aqui, e as galerias de arte dispostas. Então eles estão aqui acomodando o programa, tá? Ali a gente vê eles acomodando o programa e depois elas transformam nisso aqui. E lá estão maquetadas, ó, em diversas escalas, essas cascas aqui, que vão revestir ele, certo? Ela, no caso, a edificação. Tá? Aqui está o café e ele coloca uns peixes aqui maravilhosos. Lá é o auditório, lembrei. Olha, lá estão as galerias, estão vendo? E aqui ele começa então, faz esses estudos, não é? Só que isso, por mais que a gente modele tridimensionalmente, nós não temos uma escala interessante para avaliar se o espaço está bacana ou não, senão fazendo isso concretamente, né? Fisicamente, pelo menos os arquitetos entendem que não. E então, olha a piscina negra aqui, por isso que eu voltei, né? Que depois fica negra, no começo ela está com água azul, né? Então, a Calunga dá essa ideia de realidade, digamos, e a maquete física nos permite dar a volta. É diferente de girar a maquete no ambiente virtual, que a modelagem nos deixa, nós temos ali a maquete física e juntos, não é, podermos discutir ângulos diferentes da construção do objeto. Enquanto lá no fundo tinha uma tela gigantesca assim que ia passando a obra, que é Vou levar esse livro na aula para vocês. Quem vê esse vídeo aqui pode me perguntar, Karen, tu trouxe o livro? Eu vou levar, tá? Que eu tenho o livro da exposição. Bom, as calungas, que eu acho que já estava lá no outro vídeo que eu mostrei antes, né? Na outra parte que eu mostrei antes, ali o auditório, tal. E aí vejam que uma coisa que começou com uns cubinhos meio tímidos, uma acomodação de material, vejam que ele vai maquetando, e a coisa vai ganhando complexidade, né? Aqui as formas, e a coisa vai ganhando, então, complexidade e forma. Ele vai adequando, eles vão mostrando, e é muito legal ver, existe um filme sobre o processo de criação do Frank Gehry, né? Ele corta, descola, tira, né? E aí aqui estão as anotações dele, né? Ele vai intervindo. E depois o processo é invertido, depois que eles vão modelando as partes, aqui ele fechou, por exemplo, tinha um zenital aqui, uma iluminação dele fechou, né? E aí, esses pontos aqui são os pontos que eles usam para escanear e levar para dentro do software depois, estão vendo? É um processo meio que invertido. Vem daqui, escaneia, leva lá para dentro, constrói os modelos, imprime, sabe? É um vai e vem com software e concreto, tá? E daí vai ganhando mais especificidade. Isso aqui é um panorama geral, vai ganhando mais especificidade, vai ganhando mais detalhamento. Ali o vídeo tá a parte da piscina, né? Da água da cachoeira, né? Que ficou negra depois. Então, conforme a gente vai chegando perto do vídeo, a maquete vai ficando mais pronta. Ela tá mais pronta. Aqui tá ela, né? Aí deixa eu fazer uma foto comigo aqui, pelo amor de que eu quero estar aqui com a bonita. E aí
o desenho como ele concebeu aqui, mas Karen, faz sentido nenhum, mas para ele fazia. Tá? Por isso que eu peço para vocês fazer o esboço tem que fazer sentido. É claro que a gente não tem essa liberdade do artista de fazer, porque ele é um gênio técnico, mas ele é um artista também, né? Então, mas cada um do seu jeito tem esse momento aqui que tira a ideia de dentro da cabeça. E aqui estão as duas coisas. A primeira ideia, que era uma coisa dele, eu estou imaginando isso aqui, é a imaginação dele saindo de dentro da cabeça, e a maquete propriamente dita, tá? Bom, aí a Fundação Luma, que depois de uns anos, acho que 2017, não me lembro bem, 16, 17, que é uma dessas obras também construídas, ó. Que tá o Jean Prouvé, eu tinha ido para ver essa exposição, tinha ido para ver outra coisa. Tinha ido para ver essa exposição do Jean Prouvé, 12 casas aqui, ó, montadas, pré-fabricadas. E aí ganhei de presente a Fundação Luma em construção. Né? Daí tava a maquete dela lá também, mais maquete, por isso que ela tá aqui. E é muito bacana, porque né, tem aqui um coliseu, né, é uma cidade assim de muito passado e muito futuro, sabem? E a ponte encerrou por aqui, com a ponte do que o Van Gogh aqui pintou, e quando ele morou aqui, ele teve internado aqui, quando quem conhece o Van Gogh sabe que ele teve internado um tempo, e ele teve internado aqui, enfim. O que vem depois? Por que eu botei isso aqui? Isso aqui eu acho que era para alguma advertência aí para a turma de arquitetura, né? Deixa eu ver. A maquete física pode ser usada como um poderoso instrumento de análise e produção projetual. Nesse caso, superando a ideia de representação. Sim, vale para vocês também, tá? Então pensem assim: é um instrumento para nós pensarmos o desenvolvimento do nosso projeto, não só para nós mostrarmos como ele é. Por isso que eu falo em superação da ideia de representação, tá? E a utilização de maquetes físicas tem sido redescoberta e intensificada nas últimas décadas, que tem a ver com aquele videozinho que eu fiz da maquete analítica. Eu acho que isso aqui era a base daquele vídeo da maquete analítica. Inclusive mesclada a processos digitais, quer seja pelo seu potencial projetivo, quer seja pelo fato de elas representarem a realidade concreta, coisa que as maquetes digitais são capazes apenas de simular, né? Então, a digital está simulando e a maquete física ela é uma representação encolhida, digamos assim, é diferente. Para que a gente entenda realmente a qualidade ou a veracidade do objeto, não é? Nós ainda estamos aqui no mundo físico. Não estou falando em ser melhor ou pior, eu estou falando em ser diferente, tá? Acho que chega, né, pessoal? Já expliquei tudo que eu precisava. Eu espero com essa conversa aqui, que não sei quem vai ter a paciência de me ouvir até o final, não é? Ou a dedicação, ou vou chamar de dedicação, né? Porque isso, às vezes a pessoa tem paciência, mas não é dedicada. Então, eu espero que esse material os ajude a tomar as decisões que vocês precisam tomar para fazer essa maquete, que é uma maquete de estudo de uma ideia, certo? Vou parar o vídeo aqui, vou ficar à disposição de vocês, fico à disposição para orientações individuais, inclusive, ou coletivas, certo? Bom trabalho para todo mundo.